Agora eu vou aproveitar um momento para fazer um exercício aqui para vocês, que é esse, ó. Esse exercício aqui, que é o seguinte, das notas. Ele está resolvido nas notas, mas eu vou fazer para explicar. Encontre, e vou fazer uma pesca aqui para ganhar em tempo. A equação de cada reta que passa pelo ponto menos 1, 3. Encontra a equação de cada reta que passa pelo ponto menos 1, 3 e que seja tangente à curva. A curva é a curva x2 mais 4y2 menos 4x menos 8y mais 3 igual a 0. Tá? Encontre a equação de cada reta tangente que passa por esse ponto e que seja tangente a essa curva. Tá? Então, solução bem rápida, tá? Solução. Não, eu não vou, talvez não tenha tempo para resolver, mas eu vou explicar aqui o que é que está acontecendo. Me diga uma coisa. Se eu não resolver, hoje resolvo no começo da próxima aula. Pelo menos eu dou o ensaio, está feito, o exercício está feito nas notas, tá? Que curva tem, está feito. Mas eu vou explicar. Que curva é essa, hein? Que curva é essa? Vamos ver o seguinte, ó. Tens, ó, x2 mais 4y2 menos 4x menos 8y mais 3 igual a 0, equivale ao seguinte, ó. Se eu pegar x menos 4x, x2 menos 4x, completar quadrados, fica o quê? Fica x menos 2 ao quadrado, certo? Acompanha aí, ó. X menos 2 ao quadrado, que fica x2 menos 4x mais 4. Para não alterar, eu boto o quê? Menos 4. Eu estou juntando esse, não vai dar tempo, mas eu pelo menos deixo explicado aqui. Eu vou juntando esse com esse. Agora esse aqui fica mais 2y menos 2. Juntando esses dois aqui, ó. Juntando esses dois aqui que eu vou marcar por baixo. Não? 2 ao quadrado. 2y ao quadrado, 4y2. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá quanto? Menos 8y mais 4. Para não alterar, menos 4. Mais 3 igual a 0. Que equivale a quê? Que equivale a quê? A x menos 2 ao quadrado, mais, se eu colocar o 2 em evidência aqui, ó, fica 2 vezes y menos 1, então fica mais 4 vezes quem? Y menos 1 ao quadrado, menos 4, menos 4, menos 8 mais 3, menos 5, igual a 5. Isso aqui equivale a x menos 2 ao quadrado sobre 5, mais o quê? Y menos 1 ao quadrado sobre quem? Sobre 5 quartos, igual. Isso é a equação de quem? É a equação de quê? De uma hipérbole. Uma chamada hipérbole não. Elipse. Que hipérbole? Elipse.
elipse que tem um raio é raiz de 5 e outro raio é raiz de 5 sobre 2. E qual é o centro dessa hipérbole? Qual é? É o ponto quê? 2, 1. Tá? O centro dessa hipérbole é esse ponto aqui, ó. Elipse. Que hipérbole? Elipse. Tá? Tá? O centro é esse aqui. Então, a elipse que tem... qual é o raio maior? Qual é? Raiz de 5. Raiz de 5 é maior do que raiz de 2, não é? Não é? É. E raiz de 5 sobre 2 também é maior do que 1. Claro. Então, é uma bichinha que faz isso aqui. Ela tem um raio menor. É uma bichinha que faz isso. Uma bichinha, ó. Oh, meu Deus. Uma elipse. Tá? Ela tem um raio. E por que o zero está fora? Sabe por que o zero está fora? Porque quando o x é zero, ó. Quando o x é zero e o y é zero, quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá? 3. A elipse é caracterizada assim. Os pontos que estão sobre a curva é que tem a igualdade, zero. Os pontos que estão dentro da curva é quando dá o quê? Menor do que zero. E os pontos que estão fora é o que dá maior do que zero. E quando o x é zero e o y é zero, dá quanto? 3. Então, a origem não está aqui dentro, a origem está fora. Mas ele tem um ponto aí. Qual é um ponto, hein? Isso é para explicar. Não vai dar tempo de fazer, porque senão eu vou ter que... vai ficar pior. Qual é o ponto em questão? Qual é? É o ponto menos 1, 3. Esse ponto pertence à elipse? Pertence? Talvez. Hã? Não. Pertence à elipse? Não. Pode fazer a conta, ó. Está fora. Ó. Menos 1. Menos 1 ao quadrado. Dá 1. Mais 4, mais 3. Mais 4 não, meu filho. Sim. Não, o outro. Menos 4x. Não, aqui, dá 1. Tá certo? Ah, sim, vamos fazer por aqui. Faz por aqui ou por lado. Ó, quanto é que dá aqui, ó? 1. Mais 36. Mais 4. Mais 4. Menos 24. Menos 24. Mais 3. Isso dá 0? Não. Não. Dá diferente de 0. Pode fazer a conta que dá diferente de 0. Não, só aqui você já viu, né? Dá diferente de 0. Então esse ponto está fora. E o que é que ele está pedindo? Ele é diferente desse problema. Aqui ele pediu um ponto, ele pediu a equação da reta tangente à curva, passando por um ponto que está sobre a curva. Aqui não. Ele está pedindo o quê? Encontra a equação de cada reta que passa por esse ponto aqui, e que é tangente a essa elipse. Não me deixe dizer hipérbole. Elipse. Tá certo? A elipse é uma região convexa. Ela não tem entradas. A elipse é um caso, a circunferência é um caso particular de elipse, é quando os raios são iguais. Aqui é um raio maior, raiz de 5, aqui é raiz de 5 sobre 2. Quantas retas tangentes você acha que você vai encontrar? 2. Porque com certeza você vai encontrar uma reta onde? Por aqui. E vai encontrar uma outra por aqui. Tá? Então, encontrar essas retas significa o quê? Encontrar os pontos de tangência. Então, olhem nas notas. Leva um certo tempo para resolver esse problema. Tem... Saber elipse para essa prova? Hã? Não, você nem precisa saber que isso é um elipse. Você só precisa, não precisa nem saber que é um elipse. Você só precisa saber derivação implícita. Isso aqui é uma informação adicional. Tá certo? Porque você só precisa saber o seguinte: você vai admitir
Você tem essa, dada a reta procurada, ela tem um ponto de tangência. Esse ponto de tangência satisfaz a equação, porque o ponto de tangência está na curva. E como esse ponto de tangência está na curva, você sabe o coeficiente angular da reta tangente em termos desse ponto. E aí você tem a equação da reta tangente, porque você vai usar o coeficiente angular em termos desse ponto, para um ponto por onde ele passa. Só que lembre-se, o ponto de tangência, ele está tanto na curva quanto na reta tangente. Aí ele satisfaz a equação da reta tangente, aí vocês caem no sistema, vejam lá. Se vocês não conseguirem, na próxima aula eu resolvo. Não dá tempo. Melhor explicar.